Gestores de cultura de todo o Brasil vão estar aqui, na nossa Universidade Federal na próxima semana. E promete ser um encontro histórico, viu? Eu converso agora com a presidenta do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Espírito Santo, a Renata Weister, que também é secretária de Cultura e Turismo de Viana. Boa tarde, Renata. Seja bem-vinda. Boa tarde, Verônica. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Todo mundo animado aqui hoje. Nossa, curtindo a Andréa Neri. Maravilha. Vamos voltar, então, falando sobre esse evento, de grande porte que vai ter aqui no Espírito Santo. Qual a expectativa, Renata, em torno dele? Expectativa muito grande, Verônica. É um evento histórico. É o primeiro encontro nacional de gestores de cultura, de todo o Brasil, que vai acontecer aqui em Vitória. Uma iniciativa do Fórum Nacional de Cultura, secretário Fabrício Noronha, que também é presidente, deste Fórum Nacional, com participação de todos os fóruns estaduais, aqueles que representam os municípios de todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, teremos uma grande representatividade aqui no estado, nessa segunda e terça-feira, para falar de cultura, das pautas da cultura. E por falar em representatividade, gente, quais as pautas vocês devem levar para esse evento? Além de saudar e cumprimentar e celebrar esse cenário novo que a gente está vivendo, Verônica, na cultura brasileira, com muitas políticas públicas, tanto as políticas públicas emergenciais, quanto aquelas que são sistêmicas. A gente vem da Lab 1 num momento muito complicado na história do Brasil, do mundo, E aqui no Brasil não foi diferente, que foi o período da pandemia. Então, a gente tem a Lab 1 que veio trazer um respiro e movimentar, sim, a complexa cadeia produtiva da cultura no nosso estado. Então, em decorrência da Lab 1, a gente tem a Paulo Gustavo, que também tem um caráter emergencial, que foca no audiovisual, mas também em todas as múltiplas linguagens artísticas, e a Lab 2, que vem como um sistema. A Lab 2, ela vem para descentralizar 15 bilhões de reais durante 5 anos em todo o Brasil. Então, esse é um marco histórico. Então, a gente quer celebrar esse marco histórico, ao mesmo tempo de dizer que, para que seja possível executar essas legislações todas para a cultura, é importante que as secretarias de cultura, isso em todo o Brasil, estou falando agora mais particularmente dos municípios, aqueles municípios longínquos, que às vezes ficam invisíveis nesse sistema todo, que precisa ter uma melhor operacionalização, que precisam ter recursos humanos, instrumentos para poder executar essas políticas, e não só executar, mas também criar essas políticas públicas em seu território. Essa discussão que a gente vai levantar. Pois é, a gente falando de descentralização da cultura, eu queria te perguntar em que ponto você acredita que estamos. A gente avançou, Renata? Avançamos muito. E quando você tem um período em que nós não tivemos... A gente teve que viver um momento, Verônica, sem Ministério da Cultura, que é o órgão gestor, entendemos, federal ali, que está fazendo essa construção das políticas públicas, em parceria com seus entes federativos, estados e municípios e Distrito Federal. Então, nós ficamos 4 anos, foi o período de menor investimento que tivemos na cultura, e só tivemos investimento na Lei Aldir Blanc por conta da força da lei em si, Ô, Renata, o tempo está acabando, eu já estou querendo te perguntar uma coisa da hora que eu te encontrei aqui. A questão dos municípios, eu queria que você desse um exemplo, porque tem muitos municípios que têm certa dificuldade de acessar alguns benefícios, como, por exemplo, algumas leis. Exato. Então, os municípios em si, a gente precisa cada vez mais fortalecer esse sistema municipal de cultura. Fortalecer o sistema municipal significa fortalecer o órgão gestor, que é a Secretaria de Cultura, que eu falei anteriormente, e a partir desse fortalecimento, a criação do seu Conselho de Cultura, participação na sociedade civil, nos processos decisórios dessas políticas públicas, instituição de leis de fomento à cultura, e isso vai movimentando aquele território, especialmente os fazedores de cultura, que menos acessam, os mestres e mestras da cultura popular, os griots, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em sua formação de leitura escrita, mas têm uma formação cultural incrível para dar e vender para todos nós. Então, para acessar, é muito importante que eles façam parte desse processo. Só um exemplo, em Viana, falando agora do meu território, o município de Viana, nós vamos lançar um edital, que é um roteirinho em vídeo. Então, o mestre e a mestra da cultura popular pode gravar um videozinho no seu celular, no celular de alguém, e dizer como ele vai participar desse edital. É uma forma dele acessar com mais facilidade, a gente quer que ele esteja dentro. Maravilha, muito obrigada, tá bom, Renata? Deixa eu dar um serviço aqui na 1, Primeiro Encontro Nacional de Gestores da Cultura será no próximo dia 14 de agosto, segunda-feira agora, no Teatro Universitário da UFES. Começa na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. O credenciamento faz lá na hora mesmo, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Renata?